A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos nossos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 6 deste primeiro trimestre de CPAD em 2024. Estamos abordando sobre a história da salvação. Tema da aula de hoje, o nascimento que mudou a história. Pensa numa aula aí que ficou extraordinária para a nossa edificação. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no canal aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, ou pelo Spotify. Fica à vontade para poder nos acompanhar. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes. Também tem muita coisa boa disponível para você no canal, onde você pode estar crescendo conosco para a glória de Cristo. Por isso, eu quero te convidar para um momento muito importante, o nosso momento de leitura bíblica, onde nós vamos entender um pouco mais sobre a palavra de Deus, em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos hoje na lição de número 6 aqui da classe dos adolescentes. Estamos abordando sobre a história da salvação neste primeiro trimestre da CPAD em 2024. O tema da aula de hoje, o nascimento que mudou a história. Lembra também, gente boa, que durante 2 anos a CPAD sempre repete as lições. Esse período aí é uma orientação pedagógica, porque se entende que os adolescentes e pré-adolescentes passam por essa fase, ou seja, nessa classe, durante esse período de 2 anos e precisam mudar por causa da faixa etária. É interessante também compreender que esses temas eles se repetem para a edificação dos professores e edificação também dos alunos, porque sempre estamos tendo novos alunos também. Outro detalhe, essa lição já foi comentada por nós aqui, comentei essa aula em 2022, para a nossa edificação no primeiro trimestre da CPAD, nesse novo ciclo. Por isso, quero te convidar para o momento de leitura bíblica. A aula ficou extraordinária também. A nossa leitura bíblica se localiza, então, em Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 25. A mensagem se localiza em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Faça essa leitura junto com os teus alunos em sala de aula, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você, postando lições sempre às 18 horas no YouTube e no Spotify. Você pode nos acompanhar. Toda quinta-feira é encontro marcado dessa classe para a nossa edificação e toda quinta eu te aguardo por aqui. Essa lição já foi comentada, vamos reeditar e postar ela aqui junto com essa aula de hoje para você ser edificado, porque a aula ficou muito boa também. Durante esse período, ore por nós, estamos cursando o doutorado em teologia, buscando então recursos, ferramentas para aprimorar os nossos conhecimentos, para te ajudar na Escola Bíblica Dominical, para ajudar você nas ministrações e melhorar também as nossas aulas. Então eu conto com as suas orações e você também tem uma ótima aula para a glória de Deus. João capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Em primeiro lugar, você precisa ter noção que Jesus é Deus. Ele é divino, Ele é santo, Ele é Senhor. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. João capítulo 1, versículo 3. Tudo que existe depende dele. Ele é o Rei da Glória. E o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, ele então aceita o plano do Pai e se encarna, veja bem, encarna e se torna em forma humana, para nos resgatar para a glória de Deus. Por que estamos utilizando o termo encarnação ao invés de reencarnação? O conceito de reencarnação é aquela ideia propagada pelo Espiritismo que a pessoa morre e volta a viver em outro corpo. Nós não acreditamos nisso, pois a Bíblia ensina que uma vez que nós morremos, segue-se então o juízo. Mas a Bíblia traz para a gente esse conceito de encarnação que é atribuído a Jesus. Ele sendo Deus, ele decide então se tornar humano, em forma humana, para nos resgatar para a glória do Pai. Esse projeto é um projeto que foi estabelecido antes da criação do mundo.
conforme Gálatas capítulo 1, versículo 4. É importante você ler esse versículo também. E o nascimento de Jesus em forma humana traz para a gente diversos conceitos. Jesus continuou sendo Deus, mas agora se torna humano. Isso quer dizer que ele é 100% Deus e ao mesmo tempo 100% humano. Não é o conceito de 50% e 50%, mas é 100% plenamente Deus e plenamente humano também. Isso é tão interessante que os 4 evangelhos falam a respeito dos conceitos a respeito de Jesus. De que maneira? Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelista Mateus, ele traz um foco no seu evangelho em demonstrar que Jesus é rei, o Messias prometido pelos profetas. Jesus é aquele que vem para cumprir a Escritura. Esse é o foco de Mateus. Já o Marcos, quando escreve o seu evangelho, ele escreve o seu evangelho com o foco de demonstrar Jesus como servo de Deus, aquele que veio para obedecer o plano do Pai, o servo obediente. Quando nós lemos agora o evangelista Lucas, o evangelho de Lucas, Lucas traz um foco bem interessante também. Ele demonstra que Jesus é Deus, mas no seu evangelho ele destaca que Jesus é o Filho do homem. Ele é humano também. E esse destaque de Lucas traz um conceito teológico profundo aqui para a gente. Jesus é 100% humano. E quando nós lemos o evangelho de João, também descobrimos que João traz outro foco para complementar Lucas. João traz um foco demonstrando que Jesus é 100% Deus, Senhor dos senhores. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e o fim. Ele aceitou o plano do Pai, com o objetivo de resgatar você para a glória de Deus. Eu espero te ajudar hoje em sala de aula. Se eu estou contribuindo contigo até aqui, deixa aí teu comentário, é importante para a gente. Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O Messias é anunciado. Quando nós lemos a partir de Gênesis até Apocalipse, especialmente Gênesis, nós já percebemos que Deus em glória já estava lá. A Trindade já estava agindo ali. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, nós percebemos que na construção humana, no momento em que Deus decide então fazer o homem, sua imagem e semelhança, há um termo bem específico ali: façamos. Trazendo essa ideia que Deus é um Deus trino também. Quando nós olhamos para isso, nós vemos Jesus já lá. O próprio João Batista destaca em sua pregação. Isso foi registrado no Evangelho de João, Evangelista, capítulo 1, versículo 29, que diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado desse mundo. Ele é o Cordeiro que estava lá no princípio. E esse detalhe nos ensina algo importante aqui, que o próprio Evangelho já é anunciado lá. João destaca isso em suas profecias, falando a respeito de Jesus, olhando para o passado. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é conhecido como o versículo proto-evangelho. O que é isso? Que já anuncia a vinda de Jesus. Está escrito naquele versículo exatamente a respeito do nascimento do Salvador. É importante você ler esse texto em sala de aula. E quando nós olhamos para a narrativa dos profetas que vão surgir depois, todos os profetas bíblicos anunciam a respeito do Cristo, a esperança do Messias aqui. Não utilizam o termo Jesus, porque ainda não foi revelado, mas utilizam aquele que há de vir, Filho do Homem, por exemplo, Messias. E quando nós olhamos para a Escritura, descobrimos que Isaías, lá atrás, profetiza a respeito do nascimento de Jesus, que seria o nascimento divino e virginal também. Profetiza a respeito do sofrimento do Cristo. O próprio profeta Malaquias também disse que ele nasceria em Belém. Detalhes específicos são apresentados na Escritura. Salmos 22 também descreve que ele sofreria de forma terrível. Esse sofrimento é visto no Calvário. Tudo isso revela Jesus. Quando você pega todo o Antigo Testamento, você descobre que aponta para Cristo. Avançando, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: Maria aceita a missão.
A primeira questão que precisamos levar em consideração, além de contar a história da jovem Maria, adolescente Maria, que aceita esse chamado de Deus e a responsabilidade de levar sobre si o Messias, é importante compreendermos que o nascimento de Jesus é uma concepção virginal. Jesus, ele nasceu de forma miraculosa pela parte de Deus, conforme a promessa divina que foi feita lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Quando você lê esse versículo, você vai perceber que esse texto se cumpre sobre a vida de Maria. Ela gera Jesus de forma virgem. E em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, revela para a gente que a encarnação de Jesus revela também piedade. Ele é Senhor da glória e ele vem sobre Maria, e é interessante isso aqui, que ele nasce como ser humano, ele decide passar por todas as fases humanas, a infância, a adolescência, a juventude e a fase adulta. Quando nós lemos a passagem bíblica de Lucas capítulo 1, versículo 35, está escrito: o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo te cobrirá, te envolverá. Falando da profecia, da promessa que o anjo Gabriel traz a Maria a respeito do nascimento de Jesus. E como isso é lindo, isso também é rico para o nosso coração. Maria, ela aceita esse chamado porque é promessa de Deus. Você também pode aceitar o chamado de Deus pelas promessas que Deus tem cumprido em sua vida, tem falado para você, para o teu aluno também. Fale sobre isso, tá? Vamos então avançar para o segundo subtópico do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto. José, então, aceita a missão. Quando nós estudamos o contexto histórico desse período do nascimento de Jesus, nós compreendemos que José e Maria estavam noivos. O noivado judaico é totalmente diferente da nossa concepção, do nosso entendimento. O noivado judaico era feito por um contrato realizado pelos pais. Os pais escolhiam com quem os filhos iriam se casar. Esse casamento acontecia quando a menina, a moça, a adolescente, já entrava na puberdade. E o rapaz já tinha condição já de trabalhar e sustentar uma família, porque já tinha aprendido a profissão com o pai. O noivado era oficializado pelos pais e esse noivado durava um processo de 1 ano quando eles atingissem a idade para o casamento. Durante esse período de 1 ano, os noivos não poderiam se encontrar, mas eles poderiam trocar as suas cartas de amor, trocar os seus bilhetes, através do amigo do noivo. Durante esse processo, era a responsabilidade do noivo construir a casa, preparar a moradia, preparar também os adornos para a noiva, e a noiva se preparava para o casamento. Como isso é lindo! José e Maria estavam nesse processo, e a Bíblia diz que José era um homem fiel e respeitado. E quando ele descobriu que Maria estava grávida, sem ter uma relação sexual com ele, ele logo decidiu no seu coração abandonar Maria secretamente para que aquela injustiça caísse sobre ele. Por quê? Se José denunciasse que Maria estava grávida, Maria seria presa, seria levada à morte. E a sentença de morte para aqueles que cometessem, por exemplo, uma traição desse nível, era uma sentença severa. Pegava-se então a moça, a menina que tinha traído seu noivo, enterrava ela até o pescoço, somente com a cabeça do lado de fora, e ela então seria apedrejada até a morte. José sabia da sentença. E o que José faz? Ele decide secretamente abandonar Maria para que a culpa caísse sobre ele, para que as pessoas da comunidade pensassem que ele havia engravidado Maria e abandonado o filho, e a vergonha viesse sobre a sua vida, para livrar Maria da morte. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Deus já tinha um plano. Usou o anjo Gabriel para poder despertar no coração de José exatamente todo o plano a respeito da vinda do Messias, da encarnação de Jesus. E é interessante entender que José, ele aceita o chamado de Deus. E ele compreende que Maria agora ela está grávida do Espírito de Deus, conforme Mateus capítulo 1, versículo 20. Tendo esse entendimento, ele aceita o chamado. Ele cuida de Jesus, ele educa Jesus.
ao ponto de ensinar a Jesus uma profissão. Jesus se torna carpinteiro porque o seu pai José é carpinteiro. A narrativa sobre José desaparece na fase adulta de Jesus, não sabemos o que aconteceu. Mas era muito comum os homens morrerem muito jovens naqueles períodos bíblicos ali. Olhando para essa questão, nós aprendemos que José, ele aprende, ele abraça todo o projeto de Deus para si, porque Deus fala com ele de uma forma poderosa. Ele compreende que Maria estava grávida de forma sobrenatural, porque Deus estava trabalhando naquele propósito. E ele também entendeu que ele foi selecionado para cuidar do Messias, ser o pai de Jesus, guiando Jesus em uma profissão, guiando Jesus ao entendimento da lei, guiando Jesus sobre todo o plano de Deus. Se eu estou te ajudando até aqui, por favor, deixa teu comentário. Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o nascimento do rei. É importante compreendermos nesse segundo ponto que Jesus ele nasce no momento certo. A Bíblia chama isso de plenitude dos tempos. Porque pode se levantar uma questão: por que Jesus não nasceu hoje? Por que Jesus não nasceu em outra época da história? Jesus ele nasce na plenitude do tempo, no tempo certo, conforme Gálatas 4:4. Você pode ler esse versículo com os teus alunos. Por que Jesus nasceu naquele momento? Aquele momento histórico seria o ápice da plenitude em que Deus escolheu para resgatar a humanidade. E a partir daquele momento, a morte de Jesus causa um impacto no mundo. Hoje o mundo está dividido, por exemplo, entre antes de Cristo e depois de Cristo, por causa do impacto do nascimento de Jesus e da sua morte. A partir do nascimento e morte de Jesus, surge então a igreja. E a igreja passa a influenciar o mundo. Para você ter ideia, se você não sabe. Foi a partir das igrejas que começaram a surgir as escolas para os pobres. Foi a partir das igrejas também que começaram a surgir as casas de misericórdia, os primeiros hospitais para atender aqueles que estavam abandonados pelo caminho. O impacto do nascimento de Jesus muda a cultura, muda a história. E por causa desse impacto, nós percebemos também a valorização até mesmo para as mulheres, para as crianças. Porque nos dias de Jesus, mulheres e crianças eram tratadas como objetos. E a partir do nascimento de Jesus, dessa encarnação e da sua morte e ressurreição, nós percebemos que o cristianismo traz então uma visão cristã, uma visão de mundo que recupera a sociedade, que impacta então o mundo. Então nós somos influenciados pelo nascimento de Jesus e ele nasceu no momento certo. E morreu também no momento certo. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: uma luz brilhou. Mateus capítulo 2 ensina pra gente a respeito de algo interessante. Os reis do Oriente que procuram encontrar o Messias prometido. Nós não temos muitas informações a respeito deles, mas nós sabemos que eles fazem uma grande viagem seguindo a estrela de Belém para encontrar então o Messias. E em seus presentes eles oferecem o melhor que tem para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que havia sido prometido pelos profetas, pela Escritura também. Quando nós olhamos para isso, percebemos que eles então vão ao encontro do Salvador oferecendo o melhor que tem. Temos aqui um grande princípio também. Será que nós estamos à procura do Salvador para oferecermos aquilo que nós possuímos? O melhor que nós temos? Os nossos sonhos? Os nossos projetos? Os nossos planejamentos? Jesus, na eternidade, decidiu então nos resgatar. Ele nasce em Belém, Belém da Judeia. A palavra Belém significa casa do pão. O pão da vida, que é Jesus, nasce no lugar certo, para nos alimentar e saciar a nossa fome espiritual, para nos resgatar diante do pecado e nos levar para próximo de Deus. A Bíblia fala que quando aqueles homens encontram Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 7, encontram o Rei da Glória de forma humilde, porque ele deseja nascer em uma manjedoura lá em Belém, por causa do plano de Deus, para nos ensinar uma grande lição, ensinar a lição da humildade em serviço no reino de Deus.
E o reino de Deus traz essa perspectiva também. Avançando, espero estar ajudando você. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: os pastores são testemunhas. Lucas capítulo 2, versículo 9, destaca para a gente que também foram convidados para o nascimento do Salvador, os pastores que cuidavam de ovelhas de forma humilde. Os pastores não tinham uma vida muito fácil, era uma vida de pobreza. Se você não sabe, os pastores dos tempos bíblicos eram pastores que cuidavam de ovelhas, abandonavam suas famílias, viviam em tendas, nos desertos, procurando uma pastagem agradável para o seu gado miúdo, as ovelhas que não pertenciam a eles. Eles eram apenas cuidadores das ovelhas de alguém. Mas a Bíblia diz que eles foram convidados, sendo humildes, para o nascimento do Salvador, para presenciarem exatamente aquele momento de glória, como está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 11. Eles ouviram os anjos adorarem a Deus, um louvor celestial pelo nascimento do Messias. Lucas 2, versículo 13. Eles foram honrados diante de Deus por cuidar das pequenas ovelhas, para presenciar então de forma gloriosa o nascimento do Salvador. 2 Coríntios 2,9. No meio da pobreza daqueles homens, eles se tornaram ricos. Ricos não por causa do dinheiro, mas ricos porque estavam diante da presença do Rei. Isso aqui traz um exemplo tão interessante. Quando nós estamos na presença de Jesus, diante de Jesus, nós nos tornamos ricos, não por causa das nossas condições financeiras, mas por causa dele, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que nos chama para um plano eterno de salvação. Que Deus use você como boca de Deus e que você também esteja rico de dons espirituais, rico da presença de Deus, ao ministrar para os teus alunos. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o nascimento que fez a diferença. O nascimento de Jesus traz uma diferença interessante, por isso que é importante nós comemorarmos, especialmente o Natal, não por causa da data 25 de dezembro. Nós não sabemos qual foi a data certa, por exemplo, que Jesus nasceu. Alguns teólogos sugerem que ele nasceu por meados de abril. Outros já sugerem que ele nasceu em outro período específico. A data específica da história nós não sabemos. Mas é importante levarmos em consideração que, por causa do impacto do nascimento de Jesus, o próprio Império Romano decretou que o dia 25 de dezembro seria comemorado o nascimento de Jesus, o Natal, por exemplo. Tem muitas pessoas que desconsideram o Natal somente porque o Natal foi estabelecido por Constantino. Nós não podemos desconsiderar o Natal. O Natal precisa ser considerado por quê? Porque ele relembra o nascimento do Salvador. Ele relembra exatamente o plano de Deus. Relembra também o projeto da salvação do Pai em nos resgatar. A data específica não importa, mas o que importa é o símbolo desse nascimento, o símbolo que Jesus traz, o meigo salvador que está entre nós, o plano de Deus sendo decretado. E isso muda a história, ao ponto de impactar a história em antes e depois de Cristo. O nascimento de Jesus traz para a gente essa edificação espiritual poderosa também, e isso precisa ser relevante. Avançando, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: nascido para dividir a história. Isaías capítulo 9, versículo 2, demonstra que Jesus vem para brilhar diante dessa humanidade. Ele é o sol da justiça, ele é a estrela da manhã. E o que Jesus faz é impactante também. O nascimento do Messias, a encarnação, traz um impacto poderoso na história da humanidade. E esse impacto é um impacto que traz crescimento, traz amadurecimento também. É relevante para mudar diversos conceitos que existiam já no tempo de Jesus e para valorizar as pessoas como indivíduos e demonstrar que o reino de Deus também pode ser estabelecido.
demonstrar também que a glória do Pai é revelada, demonstrar que o seu nascimento veio para marcar a humanidade e apontar para a salvação de todos os povos, não somente para os judeus, mas para todas as nações. Jesus é o Messias, o Senhor e Salvador, aquele que morreu no Calvário e se entregou por nós. Que você também possa propagar isso. O último subtópico, que é o segundo da nossa lição, terceiro ponto, trata sobre o seguinte assunto: nascido para mudar nossas vidas, mudar também a nossa história. Jesus ele vem para trazer vida e vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Nós também entendemos a partir de Pedro, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, que ele nasce para poder tomar sobre si toda a nossa ansiedade, todas as nossas angústias. O nascimento de Cristo ele é divino, ele é santo, ele é poderoso, e as profecias a respeito de Jesus também são poderosas. Quando nós olhamos para a própria Bíblia, nós descobrimos que ele tem uma filiação divina, conforme está escrito em Salmos capítulo 2, versículo 7. A sua concepção foi a concepção milagrosa, ele nasce de forma poderosa através de um nascimento virginal, Isaías capítulo 7, versículo 14. O seu nascimento também foi um nascimento natural, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ele era da descendência de Abraão, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 1, versículo 1. Ele era descendente da tribo de Judá, conforme está escrito na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 7, versículo 14. Ele também é descendente de Davi, conforme está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 1. O seu nome é Jesus, Lucas capítulo 1, versículo 31. O seu nome é Emanuel, Isaías 7, 14. Ele era um cidadão de Nazaré, Mateus capítulo 2, versículos 23. E o seu nascimento é um nascimento que impacta a história. Ele é conhecido como o grande profeta, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o seu nascimento muda a minha vida, muda também a sua vida, porque revela então todo o plano da salvação em Jesus. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula. Se eu contribuir com você, se eu te ajudei, deixa aí teu comentário, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também, vou ficar feliz se você fizer isso. Se você está afastado de Jesus, se você está distante da igreja, quer retornar para Cristo, quer tomar a decisão, aceite Jesus como seu Salvador. Você pode utilizar também o teu celular, escanear aí esse QR Code e preencher o nosso cadastro de discipulado. A nossa equipe vai entrar em contato com você, vai orar por você também. Que Deus em Cristo te abençoe. E como dica de leitura, eu quero trazer algumas dicas para você crescer ainda mais estudando a respeito de Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você a Teologia Sistemática do Eurico Bergsten. Pode te ajudar muito nos artigos de Cristologia, a conhecer a respeito do nascimento de Jesus. Teologia Sistemática Pentecostal pode te ajudar muito também, é da editora CPAD, para você estudar um pouco mais a respeito dos artigos de Cristologia sobre a encarnação de Jesus, como aconteceu. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula, tá? Eu te aguardo por aqui na lição de número 7, onde nós vamos trabalhar sobre o tema O que Jesus fez na cruz. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas.
Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.